E é a única vez que nós vamos ver aqui na Bíblia Sagrada a atuação dupla de Deus Espírito Santo e de Deus Filho. Temos manifestações de criação no Velho Testamento, Deus usando o plural, façamos o homem, desçamos e confundamos a língua do homem. Mas neste caso de atuação simultânea, só temos em Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo está cuidando da igreja, estando ele cuidando da igreja, Jesus sai do céu e vem também. Ele vem para defender a sua noiva, porque ninguém pode tocar na igreja. Se não tem um macho para defender a igreja, podendo ele ter mandado Miguel com espada de fogo e tudo, disse: não, não quero Miguel, eu mesmo desço lá. Jesus desceu, encarou aquele nanico e derreteu os olhos dele. Ele só não morreu queimado, só não morreu fulminado, igual Uzá no Velho Testamento, porque esse nanico era um religioso fanático, era o maior de todos os fariseus. E quando aquela glória explodiu diante dele, a Bíblia diz que os soldados que acompanhavam Paulo, da guarda pretoriana, fugiram todos. Mas Paulo caiu de joelhos. E quando ele caiu de joelhos, a fúria de Yeshua recuou. Porque Deus só respeita um homem nesta posição, quando ele está de joelhos. Deus não respeita homens sentados em trono. Deus não respeita homens que são arrogantes. Deus não respeita homens por causa de seu anel de formatura. Deus só respeita o ser humano quando ele compreende que Deus é soberano e diante dele todo joelho deve se curvar. E aí que Yeshua tem uma ideia para aquele nanico. Tá bom, eu não vou te matar, eu vou fazer algo com você que é pior do que a morte. Duro será para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. E aí Jesus dá para ele uma coisa pior do que a morte. Pergunte o quê? Ser alguém que vai ser cercado pela morte várias vezes e a morte não tem poder de tirá-lo daqui. Paulo será cercado pela angústia pelo resto da vida dele. 3 naufrágios, jogado de cima de muralhas, ficou em coma. Depois de tanta experiência, perguntaram: valeu a pena? Ele disse: valeu. Por quê? Porque nada me separa do amor de Cristo. Nem a profundidade, nem a altura, nem a largura, nada me separa do amor de Cristo. Sou forjado e treinado. Esse Paulo não era normal. Podendo ele pregar para os seus patrícios, os seus judeus irmãos, porque os judeus estavam todos escravizados, e é muito fácil você ganhar uma pessoa que está vivendo numa penumbra, é mais tranquilo. Podendo ele ter saído de Israel e descido até a cidadezinha de Tebas, que faz a divisa entre Israel e o Egito é o primeiro país da África, e o continente africano é um continente extremamente que sofre de necessidades. Podendo ele descer para lá e fundar igrejas gigantescas com milhões de pessoas. Não, o nanico vai pregar na Grécia. Os gregos não tinham problema com beleza, os gregos não tinham problema com dinheiro. A cidade de Éfeso era o polo comercial da sua época, a terceira maior cidade da Grécia. Uma cidade que em baixa temporada tinha 500 mil habitantes, em alta temporada 1 milhão de habitantes. Era impossível viver naquele mundo antigo e não parar no porto de Éfeso para fazer transações comerciais entre os povos. Os barcos eram movidos à mão, escravos. E ali era um ponto exato naquela geografia para que as pessoas parassem para abastecer os seus escravos com alimento, venderem, comprarem. Éfeso dava tudo a aquele povo grego. Atenas, a capital do intelecto do mundo antigo. Imagine um povo que antes de Jesus pisar na terra já ficava pensando em tudo e um pouco mais. Dia desse, pastor Joel, eu estava lá em Brasília e recebi uma mensagem no meu celular, minha filha mais velha. A minha filha mais velha quase não escreve. Quando ela escreve, é B.O. Já me deu desarranjo, já fui para um canto do parlamento. Falei: o que aconteceu dessa vez? Quando eu abri, está ela lá: pai, me socorre. Eu preciso entregar um trabalho, eu não estou conseguindo dissertar sobre esta frase. Eu sei que o senhor é bom para interpretar texto. Eu me senti um super-homem, né? Fui lá para o meu cantinho, botei meu óculos, peguei o texto, falei: vou ler e vou interpretar o texto. Eu li a primeira frase, a segunda, voltei na primeira de novo. Li a primeira, a segunda, a terceira, voltei na primeira. Eu não entendia bulhufas de nada. Eu rolei o texto para baixo, fui ver quem escreveu essa porcaria. Estava lá: Platão. O infeliz do Platão viveu milhares de anos atrás, escreveu umas coisas que ninguém entende. E até hoje os nossos filhos são atormentados na faculdade por causa de Platão. E eu só falei de um. Imagina se eu falo de Sócrates, de Aristóteles. Aí dá um nó na cabeça da gente. Os gregos tinham inteligência, os gregos tinham beleza, os gregos tinham riqueza. E não conto para ninguém, eles eram egoístas. Tinha um céu só deles, chamado Olimpo.
que ficava lá na Grécia, no alto de uma montanha. E lá de cima, uma tríade de deuses governava o mundo. Zeus, Poseidon e Hades. Zeus, deus dos deuses. Poseidon, deus dos mares. Hades, rei dos mortos. E esses três deuses, de vez em quando, ficavam entediados. Desciam na terra e iam namorar as mortais. E aí nasciam os semideuses. Aí nascia Teseu, Hércules, Hermes, Hera e outros mais. De vez em quando, Hollywood ainda ressuscita um deles. Seus filhos foram lá assistir o dia desse, a Mulher Maravilha. Filha de quem? Artemísia com Zeus. De vez em quando a gente assiste Fúria de Titãs, Hércules. Tudo isso da mitologia grega. Mitologia hoje, naquela época, religião verdadeira. Os gregos tinham de tudo. E um povo que tem de tudo é muito mais difícil de ganhar para Jesus do que um povo que não tem nada. Sim ou não? E não é que o Nanico Paulo, em vez de pregar onde tem fruto, que é fácil ganhar as pessoas, ele falou, eu vou pregar na Grécia. Ele vai pregar para um povo que tem uma religião deles, um povo bonito por natureza. Imagine aquelas beldades, aqueles homens belos, uma mistura de Arnold Schwarzenegger com o pastor Leandro. Com um tênis igual desse aí que eu já cobicei. Nem Salomão teve um desse. Imagina umas mulheres, naquelas beldades, uma mistura de Gisele Bündchen com Naomi Campbell, caminhando pela terra, e lá vem um modelo de Deus. 1,5 metro de altura, caolho, cabeça desse tamanho, agigantada e manco de uma perna. É ele que entra no meio desse povo que é perfeito. Paulo era ou não era um louco? Se aprendermos o que Paulo tinha, nós vamos virar o Brasil de cabeça para baixo. É esse Nanico que vai pregar para os gregos. Vocês lembram da história? Já leram a Bíblia, uma igreja do avivamento? Paulo entrando em Atenas. A história diz que Atenas, logo que você entrava pelos muros, pelos portões, você dava de cara com a imagem de Zeus. 10 metros de altura, uma imagem de ouro maciço, com aquele Deus, com aquele peito daquele tamanho, a barriga trabalhada, trincada, com um raio apontando para a terra e embaixo, Zeus, Deus dos deuses, e sacrifício para ele. Era para expulsar qualquer paroleiro, qualquer pregador de qualquer outro tipo de religião, mas não Paulo. Ele olhou Zeus, ignorou e continuou caminhando. Na mesma avenida, ele encontra a imagem de Poseidon, uma espécie de Triton, pai da pequena sereia, sabe? Porque governava o mundo das águas. E ao invés de ele fugir de Poseidon, ele caminha de cabeça erguida. Ele encontra Hades e esse era para fugir dele. Pergunte por quê? A imagem de Hades é a imagem que nós conhecemos da morte. Com um capuz negro, aquela foice na mão, um rosto cadavélico. Essa era a imagem de Hades, o Deus dos mortos. Era para parar nele, fazer o sinal da cruz e voltar. O Nanico Paulo ignorou Hades e continuou andando na avenida da adoração. 1 milhão de altares, pois ele foi até o último altar. Quando ele chegou no último altar, ele riu. Pergunte por quê? Não tinha imagem de Deus nenhum. Tinha sacrifício, ele foi ler o nome do Deus. Ao Deus desconhecido. Nanico disse, é aqui que eu fico. Senhoras e senhores gregos, caminhando por esta avenida, vi que vocês adoram um Deus que vocês não conhecem. Pois bem, o sacrifício que vocês deixaram aqui chegou até ele, porque eu sou sacerdote do Deus desconhecido. Agora não esquece de curtir e seguir a gente, ok? Até mais!